Hoje nós ainda estaremos em um texto, agora do Antigo Testamento, fora da nossa sequência. Os irmãos sabem que nós temos feito a exposição de Ruth, do Antigo Testamento, Filipenses, Novo Testamento, mas domingo passado fugimos um pouco do protocolo, hoje também faremos a mesma coisa, mas eu creio que é um texto muito importante e relevante para nós. E o texto que teremos hoje está lá em Josué, capítulo 1, os versículos 1 a 9. Josué, capítulo 1, os versículos 1 ao 9. Ouçamos a voz do nosso Deus que nos fala assim. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra, que sobre juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Vamos orar, pedir ao Senhor que fale conosco nessa noite, por meio da sua palavra. Senhor, nós te agradecemos pela porção lida da tua palavra. E nós rogamos que o Senhor se apiede de nós, pecadores indignos do Senhor. Tantas vezes quebramos a tua lei, nos desviamos para a esquerda ou para a direita, não meditamos na tua lei de dia e de noite. Ó Pai, perdão porque tantas vezes somos fracos e covardes. Mas te pedimos que por meio da tua palavra, o Senhor forje o nosso caráter. Que o Senhor nos faça, Senhor, aperfeiçoados por meio da tua palavra. Que teu Santo Espírito nos transforme e nos faz ver a glória do nosso Redentor por meio desse texto nas páginas da Antiga Aliança. Nós oramos, certos da tua misericórdia sobre nós, oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, imagino que não seja nada fácil ser o sucessor de uma pessoa de grande sucesso. Eu consigo até mesmo imaginar a inquietação de homens tal como Tim Cook, que teve que substituir nada mais, nada menos do que Steve Jobs, na direção de uma das maiores empresas de tecnologia, a Apple. Ou então, Andrew Johnson. Talvez você nunca ouviu falar dele. Mas ele teve que suceder Abraham Lincoln na presidência dos Estados Unidos após o assassinato dele. E quando sucedemos aqueles que de alguma forma foram destacados, aquelas pessoas que foram proeminentes no trabalho deles, começam logo algumas cobranças. Eu creio que a primeira cobrança que vem até nós é a autocobrança. Cobramos de nós mesmos manter um padrão, pelo menos semelhante àqueles da pessoa que substituímos. Mas também tem a cobrança dos terceiros. As pessoas sempre irão nos ver à luz daquele que nós sucedemos. O fato é que lidar com expectativas, seja internas ou externas, não é nada fácil de lidar. E o livro de Josué, dentre tantas coisas, narra a história de um homem que teve que suceder a alguém de muito sucesso. Nesse livro vemos como que Josué sucedeu Moisés, o maior profeta do Antigo Testamento. A tarefa de Josué não era nada fácil. Primeiro,
ele teria que substituir Moisés, que estava ali na liderança do povo de Israel há pelo menos 40 anos. Depois de 40 anos de ministério, Josué então é levantado pelo Senhor para conduzir o povo. E ainda ele teria que conduzir os israelitas na campanha militar de conquista da terra prometida. Ou seja, não era só assumir a liderança do povo, mas também era conduzir uma campanha de guerra. A tarefa se apresentava diante dele, de Josué, certamente seria o maior desafio de toda a sua vida. E diferente do que se possa imaginar, ao substituir Moisés na liderança do povo de Deus, ele não está substituindo um homem que já estava em declínio na sua vida produtiva. Vejam, quando nós lemos a história, por exemplo, de Salomão, substituindo seu pai Davi, vemos que Davi já era um homem velho e que mal conseguia ficar de pé. Ele nem mesmo conseguia se aquecer. Mas não é o caso de Moisés. Moisés tinha muita saúde e muito vigor. Josué, melhor dizendo, estava substituindo um homem vigoroso. E é o que nós vemos lá em Deuteronômio 34, versículo 7. Diz o seguinte: tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Você já imagina um senhorzinho já com muita dificuldade. Mas o que o texto diz? Não se lhe escureceram os olhos e não se lhe abateu o vigor. Um homem de 120 anos, firme e forte. E mais, o testemunho da Escritura sobre Moisés é que ele foi de fato um homem completamente incomparável aos demais. No capítulo 34, versículos 10 a 12, nos é dito o seguinte: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mando do Senhor, fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão, e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. E foi justamente a esse homem que Josué recebeu a incumbência de substituir. Mas isso não foi feito sem que antes ele fosse ordenado. Houvesse, então, um momento de consagração, de ordenação de Josué. É o que vemos em Deuteronômio 34, versículo 9. O texto diz o seguinte: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. E aqui o espírito não é com E minúsculo não, tá? Com E maiúsculo. Cheio do Espírito Santo. Porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Lembra quando nós ordenamos diáconos, presbíteros? Quando Paulo e Silas foram mandados para uma missão, a imposição de mãos. Então Moisés impôs as mãos sobre Josué, e assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então é justamente nesse momento histórico em que estamos. Moisés havia morrido, Josué estava devidamente ordenado para continuar a obra que o Senhor havia começado por meio de Moisés. Então o que vemos é que o Senhor foi falar pessoalmente com Josué, para lhe dar orientações sobre a maneira como ele deve se portar na condução do povo de Israel na conquista da terra prometida. E o texto começa descrevendo a ação de Deus de ir falar com Josué. O versículo 1 começa nos dizendo o seguinte: sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo. As palavras aqui do versículo 1 mostram que o objetivo do livro de Josué é ser a continuação daquilo que vemos no Pentateuco. Ou seja, Deuteronômio 34 conclui descrevendo a morte de Moisés. Agora então, logo no livro posterior, Josué, capítulo 1, versículo 1, começa descrevendo que o Senhor foi falar também com Josué. E tal como havia feito anteriormente com Moisés, o Senhor se apresentou então a Josué para o orientar sobre a forma como ele deveria se portar na condução do povo de Deus. Essa ação de Deus em relação a Josué mostra então que ele era um legítimo sucessor de Moisés. A descrição dessa transição de liderança é algo importante, porque em várias vezes nós vemos na caminhada no deserto diversas sedições. Lembram-se, por exemplo, quando o bezerro de ouro foi construído? Nós não sabemos onde esse homem Moisés está. Vamos fazer um bezerro de ouro e alguém vai nos liderar. Você, Arão, faz esse bezerro de ouro e vai nos liderar. Ou, por exemplo, quando os filhos de Corá se levantam contra Moisés. Ou, por exemplo, quando a própria irmã de Moisés, junto com o irmão de Moisés, Miriam e Arão se levantam contra a liderança dele. Então, gente, tinha muitas pessoas no arraial de Israel que queriam o lugar de Moisés. E assim, viu?
Todo mundo quer o lugar de destaque. Mas Deus fez questão de mostrar que não deveria ter nenhum tipo de equívoco a respeito de quem era o homem levantado por ele para liderar o povo de Deus na conquista. Dessa forma, então, era indispensável que ficasse claro que Josué era o novo líder. Ninguém deveria se opor ao novo líder que Deus estava constituindo. Percebam ainda, no versículo 1, que nós podemos perceber o destaque para dois homens. Primeiro Moisés e depois Josué. Sobre Moisés, é dito que ele era um servo do Senhor. É interessante perceber essa forma como Moisés é descrito aqui. Bem, queridos, devemos nos lembrar que o motivo pelo qual Moisés não conduziu o povo na conquista da terra prometida foi por causa da sua desobediência ao Senhor. Lembram-se disso? Quando ele feriu a rocha, desobedeceu ao Senhor, e isso foi motivo para que o Senhor não desse a ele o privilégio de conduzir o povo na conquista da terra. Mas mesmo assim, diante do pecado de Moisés, do erro de Moisés, veja a forma cuidadosa e graciosa como Moisés é referido aqui. Ninguém diz, Moisés o vacilão, Moisés o que foi tomado por ira. Não! Moisés, servo de Deus. Isso nos mostra, queridos, algo maravilhoso que precisamos entender bem. Até os melhores servos de Deus, tal como Moisés, são pecadores indignos que carecem da graça de Deus. Nunca busque no seu pastor, no seu presbítero, no seu diácono, no seu marido, no seu pai. Nunca busque neles perfeição, porque eles sempre serão imperfeitos. Mas o mais importante não é se eles são lembrados como pecadores, como falhos, mas lembrá-los como servos de Deus. E como é bom, queridos, conhecermos os defeitos dos nossos líderes, os erros dos nossos líderes, a dificuldade que os nossos líderes têm, mas ainda assim conseguimos olhar para essas pessoas e dizer, fulano, servo de Deus, é um crente, é um homem piedoso, erra um bocado, mas é um homem de Deus. Mas em segundo lugar, é destacado aqui a pessoa de Josué. Josué é descrito como um servidor de Moisés. Isso nos mostra que ao levantar um substituto para Moisés, o Senhor não levantou qualquer homem, tá? Alguém qualificado para a tarefa que havia recebido. Podemos ver em textos do Pentateuco que desde a saída do Egito, Josué caminhava junto com Moisés. Talvez uma espécie de seminário intensivo, 40 anos de seminário, até então que chega o dia da ordenação. Certamente Josué pôde aprender muito com Moisés, para que então ele se tornasse um bom líder de Israel. E nós vemos aqui o quanto que o bom exemplo de homens de Deus é capaz de levantar uma nova geração treinada e disposta para servir ao Senhor com fidelidade. Eu quero repetir isso, para que você esteja bem atento. Aqui, por meio desse texto, vemos o quanto que é bom o exemplo de homens de Deus, como sendo algo que levanta uma nova geração treinada e disposta para servir ao Senhor com fidelidade. Caminhar com Moisés foi um instrumento de bênção na vida de Josué. Josué foi aperfeiçoado por meio da caminhada com Moisés. E meus queridos, nós precisamos disso. Talvez você pense, pastor, mas eu não sou pastor, não sou presbítero, não sou diácono. Mas deixa eu lhe dizer, possivelmente você tem filhos, ainda que sejam filhos na fé. E você precisa dar um bom exemplo para essas pessoas, prepará-los. É por isso que nós precisamos ter tanto cuidado com os nossos pequeninos. Primeiro, para que eles aprendam a se comportar no culto. Eles ficam aqui conosco, aprendendo a cultuar ao Senhor. É por isso que nós investimos preparando uma biblioteca para esses meninos. É por isso que nós estimulamos e no momento da pregação falamos com eles, porque eles estão aqui. Não ignoremos os pequenos. Queremos que esses pequenos cresçam na presença de Deus. Queremos que eles sejam treinados. Eles serão os futuros pastores da igreja, os futuros presbíteros, os futuros diáconos, homens e mulheres de Deus, piedosos, missionários. E nós precisamos treinar. Nós precisamos ter essa disposição, assim como Moisés tinha dos crentes mais experientes, mais velhos, treinando os mais novos. Afinal de contas, lembram-se, como Paulo diz, que as mulheres mais velhas
devem treinar as mais novas a amarem os seus maridos, cuidarem bem da sua casa, aprenderem a amar os seus filhos. É uma responsabilidade de educação mútua. A igreja é um lugar de educação. Aqui somos educados na justiça de Deus, para que geração após geração o nome de Cristo continue sendo proclamado, a glória de Cristo continue sendo manifesta por meio da igreja. E nós, não só liderança, mas cada um de vocês é convidado a ser um exemplo para cada um. Não se engane. Cada um desses pequenos que estão aqui cultuando conosco estão atentos se você está atento ao culto. Estão atentos se você fica no WhatsApp na hora do culto. Somos exemplos. Assim como Moisés foi um exemplo para Josué. A partir do versículo 2, vemos propriamente a descrição das palavras do Senhor a Josué. O texto começa destacando alguns obstáculos que teriam que ser enfrentados. O primeiro obstáculo é a morte de Moisés. O texto começa dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Josué teria que lidar com a ausência do seu velho pastor. Queridos, como é bom ter um pastor mais velho para eventualmente ligar e pedir conselho. Josué não tinha isso, tá? Eu, pela graça de Deus, tenho alguns pastores maduros que eu ligo, peço conselho, peço orientação. Mas Josué não tinha mais isso. Ele perdeu. Em segundo lugar, eles deveriam se preparar para enfrentar o obstáculo que estava diante deles. Eles teriam que atravessar o Rio Jordão. A segunda parte do versículo 2 diz o seguinte: dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo. A ocupação do povo era certa, mas eles deveriam estar ali diante do Rio Jordão para atravessá-lo. E nesse versículo podemos destacar 2 pontos sobre o processo de conquista da terra. Primeiro, a posse da terra seria uma ação de favor gracioso de Deus em relação ao seu povo. O texto ainda diz: terra que eu dou aos filhos de Israel. Foco nisso. A terra que eu dou. Não é a terra que vocês conquistam. É a terra que eu estou dando para vocês. E por mais que fosse necessário o empenho dos israelitas nas campanhas de guerra, o Senhor deixa claro que é Ele que está dando essa terra para o povo. Meus queridos, por que quando o povo está ali diante do Jordão, Deus abre aquele Jordão? Primeiro, mostrando a autoridade que Josué tinha sobre o povo. Porque a primeira coisa que acontece com Moisés, depois que o povo sai do Egito, é o Mar Vermelho se abrir. De maneira semelhante, 40 anos depois, o Jordão se abre, dizendo: lembram-se como Deus esteve com Moisés? Deus está também com Josué. E para que ficasse ainda mais claro que era Deus que estava fazendo tudo, Deus não permitiu que o povo entrasse em Jericó. Foi necessário que eles vissem as muralhas caindo de maneira miraculosa. Deus dizendo: sou eu que derrubo as muralhas dos seus inimigos. Sou eu que dou a vitória para vocês. Sou eu que abro o Jordão para vocês. E na segunda batalha, a batalha de Ai, eles perdem porque quebram a lei do Senhor. Pecado no meio do povo de Deus. Diante disso, Deus mostrou que mesmo em uma condição favorável, eles iriam perder a guerra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus for contra nós, ninguém poderá ser ao nosso favor. E aqui, justamente o que está acontecendo é isso. O Senhor diz que é Ele que está dando a terra para eles. Vejam, o Senhor nos exige um esforço enquanto militamos aqui na terra. Mas nunca esqueça que todas as suas vitórias, todas as portas que se abrem, é por meio de Deus. É Cristo, é o Senhor que abre as portas para nós. Mas em segundo lugar, o segundo ponto que eu quero destacar aqui ainda, é que além disso devemos entender que como Criador do mundo, Deus entrega a terra a quem Ele quer. Percebam, Deus está aqui prometendo terra para o seu povo. Mas na terra de Canaã, naquele momento, já tinha moradores. Na verdade, existiam 7 nações que habitavam naquela terra. Deuteronômio 7, versículo 1, descreve quais são essas nações: os heteus, girgazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus. Ou seja, a terra já tinha dono, tá? Não era terreno baldio, não. Tinha gente e muita gente lá. Então surge a pergunta:
como é que Deus vai dar aos israelitas algo que pertence a outro povo? O Senhor está mostrando quem é de fato o verdadeiro proprietário da terra, queridos. Ele é o dono. Lembram-se do Salmo 24, versículo 1? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Além disso, por meio da entrega da posse da terra de Canaã para os israelitas, o Senhor também estava mostrando o seu desfavor em relação aos atuais habitantes de Canaã. O ingresso dos israelitas na terra de Canaã não representava apenas a bênção de Deus sobre o seu povo, mas também o juízo de Deus, a condenação de Deus sobre a vida daqueles que estavam ali em Canaã. Conquistar Canaã era um ato do juízo de Deus sobre os povos que viviam lá, povos idólatras, que não raramente sacrificavam seus filhos, cometiam todo tipo de brutalidade em guerra, de violência contra mulheres e crianças, e aqueles povos de Canaã haviam atingido o limite da tolerância de Deus. Quando nós lemos lá em Gênesis 15, 16, Deus fala algo muito interessante para Abraão. Primeiro, Deus fala que vai dar a terra de Canaã para ele e para a descendência dele. Mas veja, o que Deus diz naquele momento para Abraão, muitos anos antes do povo ali. Na quarta geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. O que Deus está dizendo? A iniquidade daquele povo era como um copo de água que estava pingando, até que ia chegar o momento que ia transbordar. E o que era a manifestação do transbordar da ira de Deus sobre aquele povo? Mandar os israelitas sobre eles, destruindo eles e dando a terra para o seu povo. Então, mais do que uma ocupação da terra, a entrada dos israelitas em Canaã representava o juízo de Deus sobre eles. Então, não devemos imaginar que Deus está sendo injusto com os cananeus ao retirar eles da terra. Por ser o dono da terra, ele pode governar como quiser. A verdade, irmãos, é que os homens não têm direito a absolutamente nada. Estamos nesse mundo pela graça de Deus, temos vida pela graça de Deus, o ar que respiramos é pela graça de Deus. E então, no versículo 3, o Senhor garante que dará a terra para eles, porque ele prometeu. Versículo 3, acompanhem comigo. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. A garantia que eles receberiam aquela terra era uma promessa que ele havia feito, como eu prometi a Moisés. E vejam, a doutrina das promessas de Deus tem sido muito mal compreendida. Já viu como a gente... Não, é promessa de Deus que eu vou ganhar um carro. Já viu isso? É promessa de Deus que eu vou ter um salário de 5 dígitos. Deus, ele prometeu isso aonde? Meus queridos, alguns pensam que as promessas de Deus são vinculadas a uma vida regalada nesse mundo. Mas as promessas de Deus estão essencialmente vinculadas a promessas redentoras, de salvação, e também a promessas sustentadoras em relação ao seu povo. Que ele haveria de sustentar, que haveria de manter o seu povo. E o cumprimento de Deus em relação às suas promessas é algo tão concreto que quando chega em Josué 23:14, quando está próximo da morte de Josué, sabe o que Josué diz? Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra. E vós bem sabeis de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Josué já perto da morte dizendo, lembram-se? Lá no capítulo 1, quando Deus fez a promessa que seria conosco e que daria a terra, ele cumpriu tudo. É um Deus que cumpre as promessas dele. E então no versículo 4, o Senhor define, começa ou melhor, a descrever a extensão da terra que iria pertencer a eles. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Bem, a gente não tem aqui um mapa de geografia bíblica para mostrar exatamente o que é essa extensão. Mas essa extensão territorial é algo bem amplo. E a conquista de toda essa porção da terra descrita aqui não se deu logo quando eles entraram em Canaã. Israel só alcançou essa dimensão territorial, sabe quando? No reinado de Davi e Salomão. Muitos anos antes, Deus diz, a porção da terra de vocês será tanto. Josué conquistou isso? Não.
mas Davi conquistou. Isso nos mostra, irmãos, que o Senhor foi gradativamente abençoando o seu povo. E Deus faz promessas para nós. Ele nos promete que vai nos salvar. Ele já nos salvou, mas sabemos que vai chegar o dia em que isso vai ser pleno. Como é dito na teologia, nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Há uma obra constante de Deus em nós, de salvação, de nos livrar do pecado, de nos livrar do velho homem. E Deus, ele age assim, tá? Não espera tudo de uma vez. Não espera que as coisas vão mudar da noite para o dia. Pode ser que mude, pode. Mas, via de regra, o nosso Deus é um Deus que promete coisas e que ele gradativamente vai nos ensinando. Gradativamente vai nos abençoando. Então, dos versículos 5 até o 9, o Senhor passa a dar orientações específicas para Josué. O versículo 5, Deus fala para Josué o seguinte: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Ou seja, ele teria a vitória garantida, mas ele teria batalhas diante de si. Essas vitórias reafirmavam que Josué era o escolhido de Deus para continuar a liderar Israel, de maneira semelhante como Moisés havia liderado eles. Então, se Josué se sentisse desencorajado diante dos desafios que viriam pela frente, essas palavras estariam ali para encorajá-lo e dar ânimo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. E na segunda parte do versículo, encontramos um motivo. Por que ninguém resistiria a Josué? Porque Deus era com ele. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Meus queridos, que promessa maravilhosa. A promessa de que Deus está conosco constantemente. Que ele não nos abandona. Já pararam para pensar nisso? As batalhas estão diante de nós. O Jordão tantas vezes se apresenta diante de nós. As lutas estão diante de nós. Mas há uma promessa: eu serei contigo. E Deus muitas vezes, ele não nos tira da tribulação, mas ele promete estar conosco na tribulação. E veja, não foi isso que o nosso Redentor nos prometeu? Em Mateus 28:20, eis que estarei convosco todos os dias, todos até a consumação do século. Ou então, Mateus 1:23, falando daquele menino que estava nascendo, que ele seria chamado de Emanuel, ou seja, o Deus conosco. Ele é aquele que está conosco. E meus queridos, hoje temos o mesmo privilégio de Josué. Deus está conosco o tempo todo. Qual é a luta que você tem enfrentado? Qual é a dificuldade? Qual é o Jordão que você tem para enfrentar? Quais são os cananeus que você tem para enfrentar? Deus está com você. Deus promete na pessoa do Senhor Jesus Cristo estar conosco. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: eis que não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Espírito da verdade que estará convosco. Nenhum crente está sozinho, nunca, porque Deus está conosco, porque o Espírito Santo da promessa habita em nós. E as dificuldades, as lutas chegam diante de nós e temos a certeza de que Deus está conosco. Esse é o fundamento para a vida do crente. Deus está conosco. Mas apesar da promessa de Deus, era necessário que houvesse uma disposição em Josué. E é o que vimos aqui no versículo 6. É a primeira vez que aparece aqui uma expressão muito preciosa: ser forte e corajoso. Essa expressão, ela é tão maravilhosa que ela aparece em outros momentos da Bíblia. Sabe o que Moisés fala para Josué na despedida dele em relação a Josué? Ser forte e corajoso. Sabe o que Davi fala para Salomão quando esse está para assumir o reino? Ser forte e corajoso. E o que o Senhor fala agora para Josué? Ser forte e corajoso. E queridos, ele fala isso 3 vezes. Versículo 7, mais uma vez, seja forte e corajoso. Versículo 9, mais outra vez, ser forte e corajoso. Talvez essa seja a expressão que mais lembramos quando falamos do livro de Josué. E ela descreve a atitude que Josué deve ter de vigor na força e condução do povo de Deus. E ela não está relacionada a uma autoconfiança presente em Josué, mas está amparada na seguinte expressão: não te deixarei e não desampararei. A força e a coragem que você deve ter
Não é uma força estoica de dizer, olha, eu sou bonzão, vamos lá, eu vou resolver o negócio. Esquece isso, você não é bonzão nada. Você é pó, eu sou pó. Nós não temos capacidade de vencer nada. Dá uma dor de dente, a gente está desmanchado. Essa é a verdade. Mas quando nós partimos do pressuposto que Deus diz que não nos deixará, que não vai nos desamparar, aí sim eu sou forte e corajoso. Eu sei quem está ao meu lado. Eu não sei quantos de vocês aqui estavam no colégio e tinha um irmão mais velho no colégio. Às vezes chegavam os meninos mais velhos, eu mesmo tive esse privilégio, meu irmão é 9 anos mais velho do que eu. E às vezes tinha uns meninos 2 anos mais velho que eu, que às vezes queria, né, tomar a bola da gente, brigar com a gente, só que eu tinha um irmão muito maior. Meu irmão estava do meu lado e quando eu chamava ele, eu ficava tranquilo. Ninguém mexia comigo. Quem está ao seu lado não é seu irmão mais velho. Quem está ao seu lado é o Deus Criador dos céus e da terra. Quem está ao seu lado é o Santo Espírito da promessa. E sim, o seu irmão mais velho, Jesus Cristo. Ele está ao seu lado em cada batalha. É por isso que você pode ser forte, tá? Não tenha medo das lutas que virão. Confia no Senhor. Encare a batalha confiando nele. Não confie em ti. E o motivo para Josué ter essa disposição está lá, ainda no versículo 6. Porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Apesar do fato de ser Deus que estava prometendo aquela terra para os israelitas, como vemos no versículo 2, vemos que o Senhor não deixou de utilizar o seu servo Josué como instrumento para isso. Deus jurou dar a terra, mas Josué tinha que ser forte e corajoso. Isso mostra 2 doutrinas importantes. A doutrina da soberania de Deus, que é Deus que promete e que faz com que a sua promessa aconteça, mas também que isso não anula a responsabilidade humana. Veja, Deus diz, vocês irão receber a terra que eu prometi. E quando chega no versículo 6, ele diz, tu farás herdar esse povo a terra. Espera aí, é Deus ou é Josué? Os dois. Deus soberanamente, graciosamente, está dizendo, Josué, você vai se esforçar e você vai conseguir. E a nossa confiança é essa, irmãos. A luta que temos é confiando na promessa de Deus. E no exercício da liderança do povo de Deus, algo seria indispensável para o Josué. Está intimamente apegado à lei de Deus. E é o que nós vemos sendo tratado nos versículos 7 e 8. O versículo 7 começa dizendo o seguinte, tão somente, mais uma vez, ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Queridos, qual era a receita da vitória de Josué? Primeiro, como ele vivia. Seja forte e corajoso, também para ter o cuidado de fazer tudo segundo a lei que havia sido recebida por ele e que Moisés registrou. Isso já nos mostra que já aqui em Josué, o Pentateuco já estava escrito, tá bom? Já estava produzido. Então, qualquer um poderia ler a lei do Senhor. E de maneira ainda mais específica, Josué poderia ler a lei do Senhor. E eu quero, queridos, nesse momento da exposição, falar diretamente com aqueles que são constituídos de autoridade. E aqui eu me refiro aos meus colegas e irmãos e amigos presbíteros, me refiro a vocês diáconos, me refiro a vocês pais de família, me refiro a vocês que exercem algum cargo de liderança na sociedade. Você quer ser bem-sucedido? Faça aquilo que a palavra de Deus ordena. Tenha cuidado de fazer segundo a lei que o servo de Deus ensinou ao povo de Deus. Amigos presbíteros, não será fácil conduzir o povo de Deus. Mas deixa eu falar, vocês têm tudo que vocês precisam. Como pastorear o rebanho de Cristo? Façam tudo conforme a lei que o Senhor entregou, conforme a Bíblia. Sejam peritos nas Escrituras, amem a lei do Senhor, caminhem com a lei do Senhor, e não vai ser fácil. Porque ele diz ser forte para teres o cuidado de fazer tudo segundo a lei. Ser presbítero, meus irmãos, não é fácil. Porque tantas vezes você vai fazer coisas que as pessoas não gostam, mas você tem que fazer não o que as pessoas gostam,
mas fazer aquilo que Deus gosta, aquilo que Deus quer. Disciplinando, admoestando, fazendo mudanças. E o nosso compromisso, acima de tudo, é com Deus. É por isso que ser um líder da Igreja de Cristo não é para menino. Você tem que ser forte, você tem que ser corajoso, você tem que ter a plena consciência de que Deus está com você. Você também, diácono. Não é fácil estar à frente do povo de Deus. E você terá desafios. Você, pai de família, você muitas vezes vai ter que peitar o seu filho. O seu filho não é o príncipe da sua casa, não é o rei da sua casa. Se Cristo não for o rei da sua casa, você está arruinado. Não é o seu filho, não é você, não é a sua esposa, é Jesus, o rei da sua casa. E você tem que ser forte e corajoso para dizer que nesse lar não são as minhas regras, é a regra do rei, é a regra do Senhor Jesus. Por isso, seja forte e corajoso, pai. Seja forte e corajoso, mãe. Questione o seu filho. Quebre a dura cerviz dele, para que ele se renda à lei do Senhor, para que ele ame ao Senhor. E nós, presbíteros, temos esse papel. Papel de sermos fortes e corajosos, para fazer tudo de acordo com a lei do Senhor. Nada mais, nada menos. E então, a obediência à lei faria ele e o povo prosperarem. É o que diz ainda o versículo 7. Dela, da lei, não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Se, em primeiro lugar, no versículo 7, Deus chama ele a aplicar a lei no governo do povo, agora, em segundo lugar, ele está falando que a lei de Deus deveria reinar na própria vida de Josué. Ele está dizendo, olha, não importa você ser o crente mais zeloso, o crente que conhece a Bíblia, aquele fariseu ferrenho, se a lei do Senhor não estiver na sua vida, se você não amar a lei do Senhor, e ele está dizendo, não se desvie, nem para a esquerda, nem para a direita, porque é isso que vai fazer você bem-sucedido. Você quer a receita do sucesso? Crianças, querem a receita do sucesso? Todo mundo quer. Você, pai de família, quer a receita para o sucesso? Viva a lei de Deus. Viva de acordo com a palavra. E é isso que vai ser o seu sucesso. É isso que vai produzir o seu sucesso. Não tem outra receita a não ser amar o Senhor acima de todas as coisas. Amar a lei do Senhor, nela meditar de dia e de noite. Ela ser o alimento da minha alma. Porque tenha certeza que se a lei do Senhor não for o seu alimento, não for o fundamento, o pressuposto de tudo que você faz, você está fadado à derrota. Você está fadado à destruição. O segredo da derrota é muito fácil. Não faça nada. O que você faz para ficar com fome? Nada. A fome chega, né? E o que você faz para as coisas darem tudo errado? Nada. Naturalmente vai dar errado. Mas se você medita na lei do Senhor, não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. O Deus que garante estar conosco, que faz promessa a nós, Ele nos abençoa, Ele nos conduz. E então, no versículo 8, vemos que Josué deveria fazer algo. Falar e meditar na lei do Senhor, como estava prescrito. Diga, como diz o versículo 8, não cesses de falar desse livro da lei. Pais, falem da Bíblia o tempo todo com seus filhos. Maridos e esposas, conversem sobre a Bíblia. Fale da lei do Senhor. Qual é a conversa da sua casa? É o último eliminado do Big Brother? Qual é a conversa que você tem na sua casa? Fale da lei de Deus. Fale dessa palavra que é maravilhosa. O assunto da sua casa principal é Jesus. É o Evangelho de Cristo. Mas não apenas falar desse Evangelho, mas medita nele dia e noite. Onde será que ouvimos isso? Salmo 1, versículo 1. O bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. Ou seja, a ocupação da nossa mente não são conversações frívolas, mas é a lei do Senhor. A minha mente está encharcada com a lei do Senhor. Por isso, não só fale com seus filhos e com a sua esposa e com seu marido da lei do Senhor, mas medite nela.
que quando você estiver calado, olhando para o nada, você esteja pensando na glória de Cristo. Que você esteja pensando na obra que Jesus fez em seu favor. Que você esteja pensando nos atributos de Deus, perfeito, santo, onipotente, onipresente. Contemplar a glória de Deus. Medita nessa lei dia e noite, para teres cuidado de fazer tudo segundo nela está escrito. Não é parte da lei, mas é toda a lei. Faça tudo o que está escrito, e então você certamente será abençoado. E então, versículo 8 ainda, então, deste modo, se você falar da palavra, se você meditar na palavra, tiver cuidado de viver de acordo com ela, então, e percebam aqui as palavras, tá? Fale, medita e tenha cuidado de cumpri-la. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não há sucesso longe da palavra de Deus. Não há sucesso longe de ter um coração cheio da palavra de Deus. Há uma grande recompensa em obedecer à lei de Deus. É bem verdade que homens de Deus piedosos passam por aflições. Como, por exemplo, Jó. Um homem que amava a lei do Senhor, sacrificava na preocupação de algum filho ter pecado contra o Senhor. Mas ainda assim, toda aquela tribulação, ele pôde perceber que ele pôde conhecer mais a Deus. Algo que fica bem claro na Bíblia é que Deus não tem um compromisso com o seu bem-estar e ponto final. Deus tem um compromisso com a sua santificação. O compromisso de Deus é lhe tornar parecido com o filho dele, tá? Ainda que para isso você tenha que passar por provações. Ainda que para isso você tenha que ficar como Jó, cortando a sua pele com um caco de vidro. Porque o que ele quer, o objetivo de Deus em nós, é forjar Cristo em nós. De tal forma que as pessoas vejam Jesus em nós. Não mais vivo eu, diz o apóstolo Paulo, mas é Cristo que vive em mim. E então, o texto conclui no versículo 9 dizendo, não te mandei eu? Ou seja, não tenha dúvida que sou eu que estou te mandando. Não tenha dúvida disso. E então, mais uma vez, versículo 9, ser forte e corajoso. Não temas, não tenha medo, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, aonde quer que andar. Ele não deveria ter medo do tamanho dos soldados de Canaã. Ele não deveria se espantar diante das dificuldades que haveriam de se apresentar diante dele, porque o Senhor era com ele. O Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. O sucesso da vitória será desfrutado na presença de Deus, o qual deu a promessa da vitória. Devemos saber que Josué não seria bem-sucedido por obedecer apenas à instrução da lei de Deus, mas ele terá sucesso porque Deus estava com ele para capacitá-lo a obedecer à lei e à instrução de Deus. Queridos, eu quero concluir a nossa exposição com 4 aplicações, como de costume. A primeira aplicação que fica aqui para nós é que nós devemos estar conscientes de que a presença de Deus conosco não nos isenta da necessidade de sermos fortes e corajosos diante dos labores dessa vida. Nesse texto, podemos ver como que o Senhor garantiu ao seu servo Josué que ele estaria com ele em todas aquelas batalhas que o povo estava para enfrentar. E nós que estamos em Cristo Jesus, recebemos essa mesma garantia da parte de Deus, porque recebemos o Espírito Santo da promessa. Você nunca enfrenta uma doença sozinho. Você nunca enfrenta uma calamidade, uma tristeza sozinho, porque Deus diz, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele está conosco, nos consolando, o Espírito Santo Consolador, aquele que nos santifica, aquele que nos fortalece. E nós temos o Pai, o Filho e o Espírito nos conduzindo de maneira graciosa. Ele disse que seria aquele que cuidaria de nós enquanto caminhássemos aqui. E é com base na promessa do Senhor é que podemos ser fortes e corajosos. Isso irá exigir de você algum tipo de esforço, mas principalmente fé no Senhor. Quando uma doença chega, quando o desemprego chega,
ou até mesmo quando situações de calamidade inesperadas chegam, devemos lembrar que temos o Senhor conosco, nos conduzindo em cada luta. Mas, em segundo lugar, devemos saber que o êxito na vida cristã está intimamente relacionado com a nossa disposição em aprender e aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas. O nosso texto mostra de maneira bem clara que o sucesso de Josué estava intimamente relacionado com a forma como ele iria se relacionar com a lei do Senhor. E deixe-lhe dizer, você jovem, você filho da aliança, você não terá nenhum sucesso longe da lei do Senhor. Tenha certeza que tudo que você fizer que for contrário à lei do Senhor serão coisas que você se envergonhará em um momento. Coisas que você não vai querer nem mencionar. Porque todas as vezes que você quebra a lei do Senhor, é como se você desse um murro e um ponta de faca. Você pensa que está aproveitando alguma coisa? Você pensa que está se dando bem, mas você só está se machucando ainda mais, ficando cheio de cicatrizes. É por isso que no texto fica bem claro que se nós não amarmos a lei do Senhor, não meditarmos na lei do Senhor, se ele não for o assunto na nossa conversação, nós não seremos bem-sucedidos. É necessário que desde já fique claro que o êxito ao qual me refiro aqui não é uma vida sem problema. O êxito ao qual eu estou me referindo aqui é ter uma vida que agrada ao Senhor. É possível que mesmo sendo um crente fiel, buscando conhecer e aplicar a palavra de Deus na sua vida, ainda assim você passe por sofrimentos. Mas não devemos deixar de levar em conta a imagem do Salmo 1, que aponta para um homem feliz, simplesmente porque se submeteu a buscar a lei do Senhor. Devemos nos lembrar, queridos, que a semelhança de Josué, os cristãos, eles não são bem-sucedidos, necessariamente porque eles obedecem à lei de Deus, mas pelo fato de Cristo os capacitá-lo para as batalhas, pelo fato de Cristo dar para eles a vitória. A minha quarta e última aplicação é o ponto alto da exposição. A terceira e última aplicação é que a palavra de Deus nos estimula a colocarmos as nossas esperanças em um líder ainda maior do que Moisés e Josué. Aqui nesse texto, vemos como Josué deveria se portar na condução do povo de Deus para entrar na terra prometida. E percebam como há um tema que permeia as Escrituras. Aqui os professores que estavam aqui ontem conosco no curso vão se lembrar que nós tocamos nesse ponto. Desde que os nossos primeiros pais foram expulsos do Éden, de uma terra, os homens vivem em busca de uma terra onde que eles possam viver em paz. E o Senhor prometeu a Abraão que a sua descendência haveria de receber uma terra. No livro de Josué, vemos essa promessa se cumprindo, em que os descendentes de Abraão receberam da parte de Deus uma terra que mana leite e mel. O problema é que em um dado momento, essa terra foi retirada desse povo, que se rendeu a uma atitude de rebeldia e de pecado contra o Senhor. Isso fez ver o caráter transitório dessa terra que estava sendo conquistada por liderança de Josué. Depois, eles voltam, por liderança de Esdras e Neemias, para a sua terra. Mas logo depois, o Império Romano, no ano 70, expulsam eles da terra. Percebem como esse tema está o tempo todo? Entra na terra, é expulso da terra. Entra da terra, é expulso da terra. Meus queridos, o Senhor nos promete uma terra da qual ninguém pode nos expulsar de lá. E essa terra, ela não é conquistada pela liderança de Josué. A terra que estava sendo conquistada ali por Josué, ela estava cheia de inimigos, mas é uma terra que é preparada para nós. A terra onde não habita cananeus, é a terra onde habita irmãos e amigos. É a terra a qual o Senhor Jesus Cristo se referiu, dizendo que haveria de preparar lugar para nós. E o melhor de tudo é que nós não precisamos levantar uma arma sequer para entrar nessa terra. Porque o Senhor Deus, poderoso nas batalhas, conquistou esse lugar para nós. O nosso Josué, o nosso Jesus, ele conquistou novos céus e nova terra. É ele que abre o Jordão. O impossível Jordão de ser atravessado. Ele atravessou e atravessou sozinho,
Ele não atravessou com pés secos, ele atravessou nadando no seu próprio sangue, sofrendo no seu próprio sangue, para que então pudéssemos entrar em novos céus e nova terra. O Senhor Deus mesmo se fez homem, tal como nós, e se tornou o nosso Jesus, e nos conduz para esse lugar. E em Cristo temos o vislumbre da terra que foi perdida. E é por isso que nós cantamos que nós voltamos para o lar. Porque nós voltaremos para o Éden, para a terra prometida por Deus. E é o nosso Josué que nos conduz para lá. Ele é aquele que observou plenamente a lei de Deus. Vejam, os versículos 7 e 8 diz, tão simples, né? Josué, cumpre a lei de Deus, fala da lei o tempo todo, medita na lei o tempo todo. Você acha mesmo que Josué cumpriu toda a lei? Que ele nunca se desviou nem para a esquerda nem para a direita? Você acha mesmo que Josué meditou na lei do Senhor o tempo todo? Você acha? Você acha mesmo que Josué estava o tempo todo só tratando da lei do Senhor? Cumprindo tudo? Tenha certeza que não. Porque viver isso é impossível. Nós nunca conseguiremos isso. Buscamos isso, mas nunca conseguiremos. Mas deixe-lhe falar de alguém que nunca se desviou nem para a esquerda nem para a direita. O Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Aquele que não cessou de falar da lei do Senhor. Quando ele pega o livro do profeta Isaías e diz, esse livro fala sobre mim. Ouviste o que foi dito aos antigos? O tempo todo ele falando do livro da lei. Vamos a diversos lugares porque eu vim para pregar. Ele é aquele que está sendo anunciado aqui nesse texto. Aquele que andou de maneira reta. Aquele que os pensamentos dele, as palavras dos seus lábios eram agradáveis na presença de Deus. Ele é aquele líder forte e corajoso. Você acha mesmo que Josué era o líder forte e corajoso? Vocês se lembram quando eles perderam a batalha lá em Ai? Quando Josué cai chorando, desesperado. E Deus manda ele levantar. Mas há um líder forte e corajoso. E o líder forte e corajoso foi aquele que enfrentou a cruz do Calvário em nosso lugar, para que fôssemos salvos. Moisés teve um ministério excelente. E o que podemos falar sobre aquele que é maior do que Moisés? Jesus é o maior sucessor do que Josué. É um maior sucessor do que Davi. Ele é maior do que Salomão. Ele é o próprio Deus que conduz o povo em vitória para a Nova Jerusalém. Ele é o próprio Deus que está conosco, o mediador, o profeta, o redentor, o salvador. E é ele que chega para você. Seja forte e corajoso. Porque todas as promessas que eu dei para você, você vai conquistar. Não a promessa de um carro novo. Não a promessa de uma vida tranquila. Mas a promessa que você vai entrar na glória eterna. Por isso, o caminho para o sucesso é, enquanto caminhamos para esta terra, enquanto o nosso Redentor não abriu os portais eternos para nós, meditemos na lei do Senhor. Amemos a lei do Senhor. Falemos dela o tempo todo, porque ela será a nossa alegria. Essa lei é a nossa vida. Mas em quarto e último lugar, eu quero falar para você que está aqui conosco e que não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu quero lhe chamar para se submeter a um líder amoroso, que é o Senhor Jesus Cristo. Se você estiver unido a esse líder, aí sim você vai ser forte e corajoso diante das batalhas que você tiver aqui na sua vida. Porque se ele for por você, absolutamente ninguém pode ser contra você. Se Cristo estiver ao teu lado, nem mesmo o diabo pode encostar em você. Absolutamente ninguém toca nos eleitos de Cristo Jesus, porque ele conhece cada um dos seus eleitos. Por isso, você é chamado nessa noite a encontrar coragem, a encontrar vigor para se encontrar na presença do Deus Santo. Se render aos pés de Cristo Jesus, aquele que nos conduz em vitória. E então, você verá todas as promessas sendo cumpridas. E que glorioso dia, queridos, em que veremos não o Jordão se abrir, mas veremos o céu se abrir. E o Rei da Glória descendo.
e nós poderemos entrar na terra prometida. A nova Jerusalém, construída não por mãos de homens, mas pela mão do Criador dos céus e da terra. Lá onde haverá justiça, lá onde não haverá inimigos, lá onde o nosso coração encontrará todo descanso e paz, porque o Rei estará conosco, porque o nosso Josué, o nosso Jesus, nos conduz em vitória e em triunfo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque temos um líder muito melhor do que Josué. Apesar desse nosso irmão ter sido um homem íntegro, um homem fiel, temente ao Senhor, que amava a lei do Senhor, ele era um homem imperfeito. E obrigado, Pai, porque na plenitude dos tempos, o Senhor trouxe aquele que é maior do que Davi. O Senhor trouxe aquele que é maior do que Jonas. O Senhor trouxe aquele que é maior do que Salomão. Aquele que tem um nome que está acima de todo nome, para ser o nosso Redentor. E a nossa confiança toda está em Ti, Senhor Jesus. Confiamos que o Senhor haverá de nos levar para a terra prometida. Confiamos que o Senhor, nas nossas fraquezas, será a nossa força. Confiamos que o Senhor haverá de cumprir todas as Tuas palavras. Confiamos que estaremos contigo durante toda a eternidade. Ó Pai, é possível que haja entre nós pessoas temerosas em meio às perplexidades da vida. Pessoas que estão ansiosas, angustiadas. Faz com que elas possam ver, Pai, nessa noite, por meio da Tua palavra, a glória que é ter o Senhor ao Teu lado, ao lado delas. Que elas possam encontrar da paz que excede a todo entendimento. Que elas tenham um coração guardado em Cristo Jesus, por saber que perto está o Senhor, como diz o apóstolo Paulo. Que o Senhor está conosco todos os dias e nos ajuda das nossas fraquezas, Senhor. Pai, aqueles que estão aqui conosco, que não têm o Senhor como único e suficiente Salvador, faz com que escamas caiam dos olhos, que eles possam ver com clareza o que eles realmente precisam. Eles não precisam deles mesmos, eles precisam de um Redentor. Eles precisam da lei desse Redentor e que essa lei os transforme. Ó Pai, eu peço que o Senhor abençoe de maneira especial a nós, Conselho da Nova Aliança. Nos faz ser fortes e corajosos para fazer com que a Tua lei seja aquilo que rege essa igreja. Que não queiramos agradar as pessoas, mas que queiramos agradar aquele que nos chamou, uma vocação, uma obra excelente. Aquele que nos chama para pastorear o Seu rebanho. Abençoa, Pai, os nossos diáconos. Conduz esses homens no cuidado com os necessitados da igreja. Conduz cada pai de família, cada mãe de família, na educação dos seus filhos. Pai, guarda os jovens, para que eles possam perceber que o caminho longe do Senhor é um caminho de desgraça, é um caminho de derrota, é um caminho de vergonha, e que cedo na vida eles se disponham a amar a lei do Senhor. Se apieda também dos nossos pequenos, Senhor, das nossas crianças, que ao ouvirem a mensagem do Evangelho, que o Teu Santo Espírito comunique graça ao coração deles, que eles entendam que tudo que têm é o Senhor, que tudo que eles precisam é da Tua lei, para que eles possam ser bem-sucedidos, para que eles sejam homens e mulheres cheios do Teu Santo Espírito e vitoriosos. Se apieda de nós, Senhor, homens fracos, homens muitas vezes medrosos, nos faz transformar todo o nosso temor em confiança em Ti. Nós oramos assim, Pai. Oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.